Não tô aqui. Gravando. Tudo registrado agora em Paulinho. Tá Agora tá gravando. tudo. E tem gente de correr, hein? Agora já era. Muito bem. Chegou a hora. Paulo César Augusto. Presente. Paulo fez o trabalho a partir de Atos 2 sob a ótica do sensacionalismo, uma análise teológica, dentro do campo da apologética. Então, agora ele vai poder nos falar, como fruto dos 3 anos do percurso teológico dele, o que ele traz como projeto de conclusão de curso, aquilo que Deus tem ministrado, falado ao seu coração. Só deixa eu adicionar mais uma pessoa aqui. E a palavra vai estar com o nosso irmão Paulo César. Pode falar? Boa noite a todos. Boa noite a todos os professores, aos membros da banca. É uma alegria estar aqui apresentando o trabalho de conclusão de curso. Quero desde já agradecer realmente a Deus que me sustenta cada dia, a minha querida e a pessoa mais linda que existe nesse mundo, a minha esposa, Deizinha, que está presente aqui também, está nos vendo aqui. Meu filho, Paulinho Filho, também que está aqui, que foram, além de Deus, a base da minha vida aqui, que é minha família, que é aquilo que a gente prega, né? Que a gente tem que ser crente dentro de casa, né? Para mostrar realmente a nossa estrutura, né? Quero agradecer também a minha querida Cleide, a Adriana, que são pessoas formidáveis que nos ajudaram muito nesse percurso aí. Foi um trabalho muito incrível delas, que a gente sempre trabalhou muito junto aqui. Ao querido pastor e professor Fábio Ito, por ingressar comigo como orientador. Aos meus pastores e amigos da banda Resgate, que também foram eles que foram introdutórios nesse momento de flan, né? Que é o Mito Gomes, o Marcelo, o Jorge e o Zé Bruno, dizendo que vocês fizeram parte do início dessa caminhada e tiveram um papel super importante para que eu chegasse até aqui. Então, meu muito obrigado. E o tema que eu escolhi foi Atos 2, sob a ótica do cessacionismo, uma análise teológica. Então, basicamente, eu procurei responder uma pergunta que até hoje ela gera muito debate dentro da igreja. Os dons espirituais, como línguas, profecias e curas, eles continuam hoje ou cessaram após o período apostólico? E para isso, eu foquei principalmente em Atos, no capítulo 2, que é o relato de Pentecostes. O objetivo desse trabalho não foi apenas apresentar as duas posições diferentes, mas compreender como cada uma delas interpreta Atos 2, quais são as consequências dessa interpretação para a vida em si da igreja. Então, a visão sensacionista, que é aquela que entende que os dons, ou melhor, a visão não sensacionista, que entende que os dons ainda continuam, e a visão cessacionista, que entende que os dons cessaram. Também procurei analisar os principais argumentos utilizados por autores representativos de cada corrente, comparando suas bases exegéticas e suas bases teológicas. Ao final dessa pesquisa, eu concluo que a interpretação cessacionista apresenta para mim a maior coerência com o desenvolvimento da revelação bíblica e com o propósito específico do Pentecostes dentro da história da redenção. Então, antes de discutir a continuidade ou não dos dons, era importante entender
o contexto em que Atos 2 acontece. Nós temos um dos eventos mais importantes e mais marcantes na história da igreja, que é o Pentecostes. Jesus havia prometido aos discípulos que eles receberiam poder quando o Espírito Santo viesse sobre eles. E essa promessa se cumpre exatamente no Pentecostes. O Espírito Santo, ele desce sobre os apóstolos e eles passam a falar em outras línguas, sendo compreendidos por pessoas de várias nações que ali estavam. Então, o interessante é que Lucas, ele descreve vários sinais extraordinários, tipo o som de um vento impetuoso, as línguas como de fogo, e a capacidade dos apóstolos de falarem idiomas que nunca haviam aprendido. Isso chama a atenção porque não era algo comum, era algo sobrenatural, visível e totalmente impactante. Esses sinais não aparecem de forma aleatória. Eles possuem um significado teológico muito profundo, pois demonstram que Deus ele estava inaugurando uma nova etapa na história da salvação. Então, além disso, judeus de diversas nações presentes ali em Jerusalém, eles ouviram as grandezas de Deus em sua própria língua. Isso mostra que o evangelho estava começando a alcançar todas as nações, cumprindo a missão que Cristo havia confiado realmente aos apóstolos. E é justamente aí em que nasce o debate. Esse evento é um modelo que serve, ou melhor, que deve se repetir hoje? Ou foi um evento único na história da redenção? Então, durante a pesquisa, irmãos, eu procurei compreender essa posição da forma mais justa possível. Primeiro, eu apresentei a visão não cessacionista. Os autores que entendem que Deus continua distribuindo os dons espirituais conforme a necessidade da igreja. Para eles, não existe um texto bíblico afirmando explicitamente que esses dons deixariam de existir após a era apostólica. Então, essa posição, ela entende que os dons espirituais continuam ativos até hoje. Outro argumento importante é que a igreja continua precisando da ação do Espírito Santo para cumprir a sua missão no mundo. E eles se baseiam principalmente em textos como 1 Coríntios 12 a 14, onde o apóstolo Paulo ele fala dos dons como algo presente na vida da igreja. E eu coloquei também ali teólogos como D.A. Carson, Wayne Grudem, John Piper, que defendem essa continuidade. Então, a ideia central ali é o Espírito Santo continua agindo hoje da mesma forma, distribuindo dons como línguas, profecias e curas, né? E essas manifestações seriam importantes para a edificação da igreja e para a missão. Embora eu não concorde com essa conclusão, eu considerei importante apresentar seus argumentos de maneira bem fiel, respeitando uma posição que possui representantes sérios dentro dessa teologia, né? E depois disso, eu desenvolvi a visão cessacionista, que é a que eu defendo no trabalho. E ele entende que existe uma diferença entre a atuação permanente do Espírito Santo e os dons extraordinários concedidos aos apóstolos. O Espírito Santo, ele continua regenerando pessoas, santificando a igreja, concedendo sabedoria, produzindo frutos espirituais e distribuindo capacidades para o serviço cristão. O sensacionismo, ele ensina que os dons milagrosos, eles tiveram um propósito específico. Quais seriam? Confirmar a mensagem dos apóstolos e fundamentar a igreja no seu início.
teólogos que eu citei aqui também, como João Calvino, John MacArthur, Tom Schreiner, eles defendem essa visão também, essa linha cessacionista. O que teria cessado seriam aqueles dons que possuíam uma função revelacional e autenticadora durante o período apostólico. Outro ponto importante observado na pesquisa é que os milagres, ao longo da Bíblia, eles normalmente aparecem concentrados em momentos específicos ali da história da redenção, como no ministério de Moisés, de Elias, Eliseu, de Jesus e dos apóstolos, né? A ideia é que os dons, eles não eram permanentes, eles eram sinais temporários. E após o fechamento do cânon bíblico, eles não são mais necessários. Então, tipo aqui, que hoje Deus ele continua agindo, mas por meios ordinários. A palavra, a pregação, os sacramentos. E então, eu até fiz eu quero apresentar para vocês uma analogia, que é igual uma construção de uma casa. Quando nós começamos uma construção de uma casa, você precisa ali de enxada, você precisa de enxadão para cavucar ali, para preparar, para fazer a parte do alicerce, do baldrame, e é colocado ferros, e aí tem uma carriola. Isso são todos instrumentos que é necessário na construção da casa. E aí tem-se o crescimento dessa casa, as paredes são erguidas, começa o reboco e ainda continua ali precisando dessas ferramentas. E não me alongando muito, mas no final da construção, quando você chega na parte da pintura e você olha para a enxada não tem mais aquela serventia. O enxadão também não tem mais aquela serventia, aquelas marretas que foram usadas no começo. Mas não deixa de ser importantes, porque se não fossem essa enxada, esse enxadão, as marretas e aquelas ferramentas do início da construção da obra, essa obra não teria chegado onde chegou. Então, aquela carriola hoje, no final da obra, da pintura, tudo prontinho, a casa quase pronta para você já morar, aquela carriola não tem mais aquela necessidade. Ela não tem mais serventia naquela produção, ou melhor, naquela construção da casa naquele momento. Ela foi necessária lá atrás, na construção, na sua edificação, na sua primária, mas não agora. Então, a diferença entre interpretar Atos 2 como um texto normativo ou descritivo, ele muda completamente a forma como nós entendemos os dons espirituais hoje. Então, se o texto for normativo, então o Pentecostes estabelece um padrão que deveria repetir continuamente na vida da igreja. Mas se o texto ele for descritivo, Lucas está registrando um acontecimento histórico e único, ligado à fundação da igreja e ao início da missão apostólica. Então, durante essa pesquisa, eu observei que o próprio livro de Atos, ele registra acontecimentos extraordinários, que não se repetem da mesma forma em todos os momentos. Isso mostra que Lucas nem sempre ele pretende estabelecer um modelo para todas as gerações, mas narrar eventos específicos dentro do avanço do Evangelho. Então, a minha defesa é que Atos 2 ele é descritivo, não normativo. Por quê? Porque o Pentecostes ele marca a transição da igreja, ou melhor, da antiga para a nova aliança. O início da igreja, a validação do ministério apostólico. Então, não é um padrão repetitivo, é um evento histórico, específico, dentro do plano de Deus. E concluindo, irmãos, depois de estudar as duas posições e viver dentro das duas, porque eu estive no não cessacionista e hoje eu sou cessacionista, né? E estudar essas duas posições, eu percebi que essa discussão não é apenas sobre dons espirituais,
Na verdade, ela envolve questões maiores, como a suficiência das Escrituras, a autoridade da revelação bíblica e a maneira como Deus conduz a sua igreja ao longo da história. Minha pesquisa, ela me levou à conclusão de que Deus continua agindo poderosamente hoje. Eu creio. Os dons milagrosos, eles tiveram um papel fundamental no início da igreja, mas não foram dados como prática contínua para todas as épocas. Ele continua salvando pessoas, transformando vidas, respondendo orações, graças a Deus, né? E realizando milagres, quando assim deseja. Hoje, a atuação do Espírito Santo, ela continua sendo essencial para nós, para toda a igreja, mas acontece principalmente por meio da palavra de Deus. Então, eu entendo que os dons extraordinários exercidos pelos apóstolos, eles tiveram uma finalidade específica na fundação da igreja e não foram estabelecidos como uma prática permanente para todas as épocas. Então, assim, o centro da vida cristã, ela permanece sendo a palavra de Deus, que continua sempre suficiente, completa e plenamente confiável para orientar a fé e a prática da igreja. O foco da igreja não deve estar em buscar sinais extraordinários, pirotecnias, esse monte de coisa, mas em permanecer firme naquilo que já foi revelado nas Escrituras. Então, meus queridos, meu compromisso, acima de qualquer experiência, é com que a Escritura ensina de forma clara e objetiva. Muito obrigado a todos. Que Deus nos abençoe. Obrigado, Paulinho. Muito bom. Vamos passar agora para os nossos examinadores. Quero passar aí para o professor André Botelho. Tem alguma consideração em relação ao trabalho apresentado? Muito bem. Vocês me ouvem? Perfeitamente. Maravilha. Então, quero iniciar dando os parabéns ao Paulo pelo trabalho e, como a gente fez com os outros alunos, pela conclusão do curso, né? Pela conclusão de todo esse processo na sua vida também. E a gente sabe que poucos são os que chegam até esse ponto, né? Defender o TCC, concluir. Então, parabéns por isso, pela perseverança e parabéns também pelo trabalho. Obrigado. Algumas observações, Paulo, sobre o seu trabalho. Primeiro, né, da coragem, e eu acho da importância de escolher um tema teológico polêmico, né, que traz polêmica, é um debate, um debate importante. Nós vivemos num país, né, e talvez até América Latina, de uma predominância carismática, então é um tema, né, de um debate polêmico importante. E você também já inicia o seu trabalho e você se posiciona, né? E nem sempre os alunos fazem isso, estão dispostos a fazer isso, mas você fez já de cara, então é uma coisa que deixa claro, né, o que você quer defender, o que você concorda, o que você achou que é conclusivo no seu trabalho. Então, eu acho que são aspectos positivos. Mais algumas observações que eu posso fazer em relação ao seu trabalho. Também falar, né, que ao escolher esse tema, você tem ali uma oportunidade de aplicar aquilo que você tem aprendido no curso, né?
o uso da teologia, o uso da exegese, a escolha de textos, a escolha de linhas teológicas. Uma outra coisa importante, colocar linhas teológicas diferentes em debate. Então, isso são qualidades que a gente quer ver nos nossos alunos, eles, né, saberem identificar as linhas teológicas e trabalharem com isso, e você faz isso no seu trabalho. Uma coisa, Paulo, queria fazer uma observação. Assim, eu acho que você poderia deixar um pouco mais claro, em algum momento, a linha dos teólogos que você está usando. Que você está fazendo esse comparativo entre cessacionista e não cessacionista, e aí você cita Carson, né, o Carson, Gruden, são entre alguns aí que você mais cita, e aí eu senti falta, e acho que para o debate seria importante, o posicionamento carismático, porque esses que são não cessacionistas, como o Carson e o Gruden, eles não são necessariamente carismáticos, né? O Carson, por exemplo, ele é considerado um continuista reformado, ou um continuista não carismático até, né? Então, assim, para um debate importante, e como você cita, e citou, inclusive, na sua exposição, a importância de entender a chave hermenêutica de Atos 2, é normativo ou é descritivo? Então, assim, eu acredito que nem mesmo para Carson e alguns outros teólogos, Atos 2 seja normativo, porque, na verdade, a posição que eles defendem é que não existe evidências exegéticas de que os dons cessaram. Quer dizer, eles não encontram, esses teólogos, né, evidência na própria Escritura, no Novo Testamento, de que os dons cessaram. Eles não estão necessariamente defendendo a prática carismática atual, né, dos dons, não necessariamente. Então, assim, talvez, né, deixar mais claro, tem mais de 2 linhas aí, com certeza, né? Esse posicionamento carismático, ele é importante, daqueles que, de fato, entendem que a descrição de Atos 2 é uma descrição normativa, que a igreja vai viver aquilo no seu dia a dia, né? A prática dos dons, as línguas estranhas, enfim, como uma evidência do Espírito Santo. Então, só essa observação, né? Parece que você quis manter o debate, talvez essa tenha sido sua intenção, dentro de uma discussão teológica reformada, né? E aí, os que acreditam que os dons cessaram e os que acreditam que eles não cessaram, né? Mas, assim, para a riqueza do debate, né, acrescentar, colocar representantes carismáticos aí nessa conversa, enriqueceria o seu texto com certeza. Deixa eu ver mais alguma coisa aqui que eu observei. Você fala da importância da abordagem exegética para os textos, como o texto de Atos 2, mas eu senti falta de um aprofundamento um pouquinho maior nessa exegese, uma demonstração ali no texto de Atos 2, por exemplo, questão da palavra, do original, um pouquinho mais de ferramentas e de demonstração de que você está circulando ali e concordando com uma determinada leitura, né, de Atos 2, que favoreça essa posição.
ou mesmo defendendo tanto um lado como o outro. Então, a parte exegética, você poderia aperfeiçoar ali um pouquinho mais, tanto no texto de Atos 2, quanto a gente sente falta de outros textos um pouco mais analisados ali, quando Paulo cita os dons espirituais, Coríntios, né? O próprio texto de Coríntios 13, que nem eu não vi no corpo do seu trabalho, né? A questão que defendida pelos cessacionistas, né? De que quando aquilo que é perfeito vier, o que é imperfeito desaparecerá, né? E que o perfeito seria o cânon. Essa é uma posição teológica, né? A gente não viu essa argumentação aqui. Então, falta um pouquinho mais de desenvolvimento nos textos propostos que tratam do assunto. E por último também, quando você, antes da conclusão, desenvolvimento das citações, aqui esse trecho do trabalho, ele está numa forma de proposta, porque ali você sinaliza que poderia ser trabalhado o que cada posição, cessacionista ou não cessacionista, influencia na vida da igreja. Mas ali é muito pequenininho, é um parágrafo para cada, e a gente tem a expectativa de ler e ouvir essas consequências, né, essa influência, tanto de um quanto de outro. Então, eu sugiro a você que seja importante desenvolver esse trecho aqui, porque ele é a riqueza, né? Qual a consequência, né, prática da vida da igreja de você ser um cessacionista? Qual a consequência prática de ser um não cessacionista ou um continuista? Aliás, eu acho que essa expressão é ainda melhor, né? Continuista, né? Não a expressão negativa. Mas é isso. Eu queria, de forma geral, como eu falei, muito interessante quando o aluno se propõe a escolher um tema difícil, um tema polêmico, um tema que exige interpretação e não há consenso, né? E se propor a trabalhar nesse tema e se posicionar como você faz. Então, há uma riqueza aqui que você pode ainda aperfeiçoar mais o seu trabalho, se você quiser. E a minha sugestão, se for o propósito do trabalho, né, acrescente aí um pouco mais dessa opinião e desse posicionamento assumidamente carismático e pentecostal. Vai enriquecer. Mas, de qualquer forma, Deus abençoe, parabéns pelo trabalho. Obrigado. Obrigado, professor André. Professor Elias. Muito obrigado. Eu começaria dizendo, Paulo, parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, professor. É um desafio hercúleo que você escolheu para dar desfecho a esse ciclo de formação. É um tema extremamente complexo, extremamente denso e, ao mesmo tempo, extremamente oportuno, atual, né, nesse sentido. Às vezes a gente pensa que os temas aparentemente batidos não há mais o que falar a respeito. E, através do seu trabalho, a gente percebe que, olha, não há obviedades, os assuntos não estão fechados, eles permanecem abertos. E cada nova abordagem em torno dessas temáticas acaba trazendo um frescor, né, acadêmico, intelectual, e eu vejo isso no seu trabalho. Então, parabéns mesmo pela dedicação aí em torno dessa temática. Eu vou fazer aqui, em muitos aspectos, né, já fui ultrapassado pelo professor André Botelho, então eu vou partir para o outro lado e fazer pequenos apontamentos.
Paulo, você precisa fazer uma revisão do seu trabalho, as questões normativas, né, da ABNT precisam ser revistas, né, antes da entrega, porque a apresentação ela ficou no meio do caminho. Não está claro se é um artigo ou se é uma monografia. Se fosse uma monografia, ela precisaria de mais páginas, não as 20 páginas que nós temos que foram submetidas a esta banca. Se fosse artigo, então não precisaria de sumário e outros detalhes. Então, tem sumário, a gente parte do princípio, se tem sumário, é uma monografia. Quando a gente olha para o número de páginas, a gente vê, não, monografia com 20 páginas é muito pouco, né? Falta. E aí, quando a gente vai lendo o trabalho, é claro que o trabalho, logo de cara, sugere que é uma monografia, porque vai exigir, né, essa robustez em profundidade. E isso você vai fazendo a seu modo. Só que aí, no meio do caminho, o trabalho para. Muito bem colocado aí pelo professor André, né? Quais são os desdobramentos desses posicionamentos para a vivência da igreja? Se a igreja adota uma postura cessacionista ou continuista, quais são os desdobramentos disso na vivência da igreja? Isso seria, talvez, a parte prática, a aplicação do seu trabalho na dinâmica da igreja, na igreja histórica, por assim dizer. Então, a gente termina a leitura do seu texto dizendo, caramba, faltou alguma coisa. Faltou alguma coisa. E é essa alguma coisa que faltou que deixa o seu trabalho ali em cima, entre o artigo e a monografia. O número de páginas nos fala de um artigo, mas a maneira como você desenvolve o seu trabalho nos sugere uma monografia. Bom, as questões de espaçamento, isso aí eu acredito que é só dar uma olhada lá no manual, isso é tranquilo. Né? A pontuação dos tópicos, por exemplo, você pontua a introdução. Na introdução não precisa ser pontuada, esses detalhezinhos aí. A transição por exemplo, aqui, terminou a introdução, seria o primeiro tópico, ou aqui já aparece como um capítulo. Né? A maneira como você faz a anotação do seu já sugere um capítulo. E do capítulo, o primeiro subtópico. Por uma questão até de estilística, só aqui um conselho, né? Se você toma a perspectiva não cessacionista como um tópico, tá? Então, antes de você partir para o subtópico, faça um parágrafozinho de transição apresentando para o seu leitor aquilo que o seu leitor vai encontrar naquele tópico. É questão normativa, é coisa que você tira de letra. Para fazer um trabalho como este, você tira de letra isso aí. Isso aí é coisa pouca. Agora, outra coisa que, assim, me deixou pensativo o seu posicionamento, ele é fruto da pesquisa ou você partiu para a pesquisa já com seu posicionamento definido? Isso é o que não ficou claro para mim. Você adotou a postura cessacionista. Ok. Essa postura é reflexo, é o resultado, é o somatório do trabalho feito ou é o ponto de partida com o qual você fez a sua pesquisa? Isso, para mim, não ficou muito claro e eu até gostaria de ouvi-lo, ainda que seja brevemente, a respeito dessa questão. Outra coisa também não menos importante que me chamou a atenção é a forma como você vai trabalhar a exegese. Ficou um pouquinho confuso, o professor André referiu-se a isso, esse aprofundamento da exegese. Mas o que eu não consegui apreender é a exegese com a qual você trabalhou é a exegese dos posicionamentos
ou é uma exegese própria. Neste caso, se for uma exegese própria, me parece que seria necessário fazer ali uma distinção melhor entre o evento de Atos, né, com os desdobramentos do evento de Atos. Isso me pareceu um pouquinho confuso, porque o evento em si, ele é único. O Espírito veio para ficar. Mas ficar como? Aí são os desdobramentos. Então, no trabalho exegético, por isso é que eu fiz a pergunta, essa exegese com a qual você trabalhou é exegese própria ou é exegese a partir dos posicionamentos já historicamente sedimentados, né, nesse sentido? Então, trazer essa clareza talvez ajudaria um pouco mais na oxigenação da temática a partir da sua complexidade, né? E, claro, né, aí a contribuição dos nossos irmãos pentecostais, enfim, daria essa riqueza no trabalho que o Paulo fez. Mas nada do que nós estamos aqui falando diminui a grandeza e a seriedade do trabalho que você fez, né? A gente está arguindo a altura do desafio que você propõe a essa banca. E nós estamos propondo, na nossa fala, aquilo que nos próximos trabalhos, e aí aqui fica a nossa recomendação, que você não pare com a sua pesquisa nesse trabalho. A partir das sugestões aqui apresentadas, que você aprofunde isso e publique, inclusive, porque a igreja precisa ouvir isso. É uma temática pontual, atual, contemporânea, da qual a própria igreja não está situada a respeito. Para não falar, por exemplo, eu tenho um trânsito relativamente bom entre pentecostais, embora eu venha de uma igreja histórica, as igrejas pentecostais não fazem ideia do debate, por exemplo, que a gente está pondo aqui, né? A gente sabe, né, os acadêmicos e tal estão discutindo isso, mas a igreja, efetivamente, não tem noção disso, não tem noção do que está acontecendo. Isso aqui parece que fica neste limbo, nessa academia, essa atmosfera acadêmica, e não desce para a igreja. E era hora de tirarmos isso de cima e levá-lo para a igreja, tomar conhecimento, participar do debate e talvez até esperar que a igreja dê-nos a sua contribuição nessa hermenêutica coletiva na construção de um pensamento sólido da cristandade. Paulo, parabéns. Parabéns, professor Ito, pela orientação. E muito obrigado aí pelo privilégio de fazer parte da sua banca. Obrigado. Como orientador do Paulinho, deixa eu colocar algumas questões, viu, Paulinho? Permita-me chamar de Paulinho. Por favor. Concordo com todos os apontamentos dos colegas, são muito bons apontamentos, mostrando esse, além de orientação, esse carinho, né, dos professores a respeito do tema que você traz. E há uma questão que há trabalhos que a gente olha e que a gente fala assim, a igreja precisa disso. Isso aqui pode ser o trabalho para uma vida. Eu lembro que no meu trabalho de graduação eu escolhi um tema sobre a Imago Dei. E todos os trabalhos posteriores que eu fiz, nas minhas outras pós, depois no mestrado em aconselhamento, no doutorado, eu fui trabalhando o mesmo tema. Até que depois na psicologia também trabalhei o mesmo tema. E quando eu fui montar uma clínica psicológica com a minha esposa, eu não tinha dúvidas do nome, que era Ser e Conviver, que era a gente precisa entender a nossa identidade de ser para melhor conviver com todas as relações. Tem a ver com teologia da aliança, tem a ver com os mandatos criacionais, mandatos que eu comecei a pesquisar lá na minha graduação.
Então, eu digo isso porque há trabalhos que você começa a nortear um caminho e você tem uma jornada de uma pesquisa para a vida. Eu acho que esse trabalho que você apresenta para nós hoje é um desses trabalhos, de você aprofundar na área exegética, na área teológica, na como que essas duas questões elas reverberam na igreja brasileira, né, nessa às vezes miscelânea teológica que nós temos. Então, quero parabenizar você, Paulinho, por esse trabalho e por um trabalho de graduação. Foi assim muito bom. Quero incentivar você que você continue sua pesquisa, continue o estudo em outras esferas, pós-graduação, mestrado, porque você já tem um caminho muito bom. Amém. Tá bom? Eu vou pedir licença, né, agora para todos aqueles que estão aqui, pedir para o professor Elias Binja, o André Botelho, para a gente sair ou desligar a câmera. Eu vou chamá-los pelo WhatsApp, porque se eu desligar aqui, para a gravação, tá bom? Então, licença, a gente já volta. Finge de besta não que você tá me vendo aqui, rapaz. E aí, meus lindos? Já, já eu sei, meu querido, o mineiro mais bonito que existe. Eu queria medir minha pressão, tenho certeza que não tá 12 por 8, mas, mano, parabéns, viu? Parabéns. O negócio é pesado, viu, cara? É pesado o negócio. Parabéns, Paulinho. Eu perdi a do Márcio, nem vi. Eu ia Obrigado, subir menino. aqui, senão que eu vou acordar o Isaac. Eu queria ter um perdão, ele tá dormindo, né, teu bebê? Coisa linda. Quem é agora, depois do Paulinho? Sou eu. Eita, vai dar tudo certo. Vai sim. Foi ótimo, viu, Paulinho? Parabéns. Obrigado, Eveline. Ó, tem alguma TV E ligada agora? aí, acho que é tudo. Agora espera o quê agora, Paulinho? Agora É a nota? espera a tremedeira, né? Tá aqui, ó. Agora Mas você é o quê? pode. É a nota? Agora eles vão dar a nota se passou, se rodou e a nota que tá. Vixe, cara. E se não passou, faz de novo? Então, até agora os dois que foi passou, né? Vamos ver, vamos descobrir comigo. Vai passar, cara. Vai passar. Deus é bom. Paulinho, se eu passei, você passa, meu querido. Fique Ó, o tranquilo. Márcio, rapaz. O Márcio arrebentou, rapaz. O Márcio destruiu tudo ali, ó. Rapaz, eu vi aqui o pessoal botando aqui no WhatsApp sobre Márcio. É isso que jogou duro demais. Foi. Se ele tivesse dado um pouquinho mais de tempo pra gente, eu acho que ficaria excelente todo mundo, viu? Poxa. O meu é depois de amanhã ainda vou descansar, ainda tô tranquilo, vendo vocês. Sossegado, né, Sérgio? Tô de boa. Ou seja, nós é crente, mas pouco custa pra nós agredir você, tá? Oi? Pede pra gente ver hoje, 11 e pouco da manhã, meio-dia, por aí. Nossa. Foi isso aí, Paulinho? Foi isso aí. Foi. Mas- E porque eu falei que o meu já estava marcado. Então, Vocês, a hora que vocês não você acreditaram. citou isso, a hora que você citou isso no grupo, você viu que eu perguntei, mas quem que te falou isso? Aí daí que Exatamente, puxou tudo, moço. Se não fosse essa conversa, eu não tinha ido. Vocês Rapaz. perderam eu e Paulinho no privado, quase infartando junto. Mas Deus é bom, cara. Graças a Deus. Eu não estava me olhando as mensagens, o Paulinho mandou no particular. Foi. Mais tarde. Eu estava trabalhando. Eu falei, vou ter que chamar o Márcio, que eu tô vendo que ele não tá participando aqui, ele tá É por fora do assunto. brincadeira, cara. Rapaz, foi dose, viu? Não, o pastor Nino me avisou logo. Já tem semana passada o pastor Nino me avisou. Sérgio, manda aí, que eu não tinha mandado ainda. Ele falou, manda amanhã, até amanhã você tem que mandar. E aí, quando eu mandei, acho que 2 dias depois, ele falou, olha, tá marcado já a sua aqui e tal. Vamos lá. Legal. Muito bom. Vamos lá para nossas considerações, né? Então,
Aluno Paulo César, título Atos 2 sobre a ótica do cessacionismo, uma análise teológica. Aos 23 dias do mês de junho de 26, às 20 horas. Não é isso aqui. Então, o aluno Paulo César apresentou seu trabalho em sessão pública, na presença da banca examinadora, presidida pelo professor Fábio Ito e composta pelos examinadores André Botelho e professor Elias Binja. Como requisito curricular indispensável para a integralização do curso bacharelado em teologia, após uma reunião em sessão reservada, a banca examinadora deliberou e decidiu pela aprovação do referido trabalho com a nota 9, divulgando o resultado formalmente ao aluno e demais presentes, e eu, na qualidade de presidente da banca, lavrei a presente ata que será assinada por mim e pelos demais examinadores e pelo aluno. Parabéns, Paulinho. Obrigado, Fazemos professor. aí incentivo para que você continue nessa jornada. Amém. Obrigado. Obrigado, professor. Obrigado, professor André, professor Elias Binja, a todos os colegas de classe que estão aí, a minha esposa, meu filho que estão participando também. Só tenho que agradecer por esse momento ímpar na minha vida aqui. Vocês são incríveis e vai ficar marcado para o resto da vida. Obrigado. Parabéns. Parabéns. Deus abençoe. Deus abençoe você. Deus abençoe a toda a família aí presente. A gente sabe que essa jornada também tem o sacrifício aí de cada um de vocês. Parabéns. Se orgulha aí do marido, do pai. A gente sabe que tem que convergir com trabalho, com responsabilidades. Liguei para o Paulinho, ele estava na oficina, não era isso, Paulinho? Foi isso mesmo. Então, Deus abençoe. Amém. É isso, então encerramos aqui essa nossa sessão e já podemos entrar na próxima, que é do Luiz André de Souza Silva, é isso? Perfeito. Maravilha. Eu não sei se vai funcionar ali o link estava dando um problema. Caso não funcione, eu posso fazer um outro link, caso seja da vontade aí do professor Elias Binja. Perfeito. A gente vai tentar, qualquer coisa a gente já comunica, já dá o sinal. Ok. Pronto. Até mais. Daqui a pouco.